Há um ditado que diz: a burrice é a mãe da felicidade. Quanto menos eu souber das desgraças do mundo, menos eu as sinto, portanto, mais feliz eu sou. Quanto mais eu descubro, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu conheço, mais também eu fico sabendo sobre coisas que podem me deixar triste, razão pela qual eu prefiro acomodar-me nas delícias da burrice. Esse é o raciocínio comum da maior parte das pessoas e hoje, neste vídeo, eu vou tentar provar para vocês que as delícias da burrice são falsas delícias, uma vez que elas envolvem prazeres que são mesclados de dor. É uma coisa mais ou menos do tipo, sabe aquele caminho que te leva ao inferno, mas é cheio de balinhas durante o trajeto? Porque já que o inferno é muito feio, o diabo precisa tornar o caminho agradável. A burrice, a ignorância, a estupidez, esse nosso comodismo de não querer saber, é mais ou menos a mesma coisa. Ele produz um conforto que durante um tempo gera uma aparente sensação de bem-estar e quando a gente menos espera, a gente se vê diante do pior dos abismos. Então me acompanha se você quiser descobrir que as delícias da burrice são falsas delícias. Vamos aqui todos de início convir que quando a gente começa a aprender, quando a gente começa a estudar ou quando nós simplesmente descobrimos algo novo, algo que não fazia parte do nosso imaginário, que não fazia parte das ideias comuns por meio das quais nós nos guiamos, ou seja, cada vez que a gente aprende algo novo, seja numa conversa, seja ao perceber algo errado com uma notícia, procurar uma outra fonte, comparar as duas coisas, seja em reflexões próprias que nós fazemos, né? Sempre que nós nos vemos diante de uma descoberta, a gente pode sentir dor, tá? Uma dor inicial que tem relação, muitas vezes, com a nossa inabilidade, a nossa falta de prática com a própria reflexão. Uma pessoa que pensa sempre, está sempre aprendendo algo, está sempre descobrindo algo novo, ela já não sente dor, porque ela já está, digamos assim, calcinada, habituada. Sabe essa história de quando a gente está sem condicionamento físico total e os primeiros dias de treino deixam o nosso corpo completamente moído e acabado e destruído e a gente pensa, nossa, eu estou desencorajada para continuar? Pois é, quando a gente começa, abre a alma, a inteligência para o aprendizado real, para a reflexão, para enfrentar conhecimentos novos, a gente inicialmente pode sentir essa dificuldade, essa dor. Isso é algo muito comum em todo jovem que quer abraçar a vida intelectual e começa. Acontece, e assim, não só, óbvio, nos jovens, tá? Mas para os jovens, pessoas de 18, 19 anos, começar a vida intelectual com essa idade, considerando que a gente está numa sociedade profundamente matura, né, em que a imaturidade é exaltada e a maturidade é vilipendiada, né, por isso que só numa sociedade como a nossa podia surgir a frase de efeito, a ignorância é a mãe da felicidade, né, porque isso é típico de um contexto que exalta a imaturidade, a infantilidade, a irresponsabilidade, o modo Peter Pan de ser e considera muito chato, muito desagradável, muito sem graça a maturidade. Essa propensão que tem o ser humano de ir aprendendo algo, no mínimo, sobre ele próprio e sobre a vida, tá? Se a gente passa por essa vida, mesmo que a gente não tenha grande cultura, que a gente não estude muitas línguas, muitas ciências, ou que a gente não tenha, sei lá, uma lista de clássicos devidamente lidos para conversar com os outros, não importa, se nós refletimos e o próprio material da vida, do mundo,
sendo profundamente meditado na nossa alma, nos conduz ao conhecimento, ainda assim essa vida terá valido a pena, porque a gente terá entendido minimamente no que ela consiste. Quando nós refletimos, isso acontece. Então, mas o começo desse processo é difícil para todas as pessoas, sobretudo para quem, digamos assim, deixa para começar mais tarde, tá? Então, o jovem que começa uma vida intelectual, tudo bem, ele vai ter lá suas dificuldades, mas ele é jovem, ele tá errando em tudo mesmo, e ele tem, digamos assim, ele vai lidar com aquelas dores de uma maneira mais simples, né? Agora, uma pessoa, porque o jovem tá, digamos, numa fase que, como a gente só erra e só faz besteira, ser estapeado pela vida é meio que a constante da vida do jovem, entendeu? Agora, quando você chega com 40, 50, 60, sem ter desenvolvido a maturidade por meio da reflexão ao longo da vida, tá? Tô falando de pessoas que não amadureceram e chegam nessa e querem abraçar uma vida intelectual, a dor vai ser pior. E aí são essas as pessoas que mais procuram refúgio na ignorância. Tá? Por quê? Porque é óbvio que se você não praticou, não refletiu a vida inteira e vai começar mais tarde sem ter amadurecido, é óbvio que vai ser pior, porque você vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. A reflexão comum sobre o que é a vida, quem é você, para onde você está indo, do que você é feito, e o aprendizado daquilo que você está absorvendo, tá? Então, e lidar com essas informações novas que de repente você recebeu, tá? Isso aconteceu no Brasil nos últimos anos com muitas pessoas, e muitas pessoas entraram em pânico. Esse desespero sobretudo das gerações assim, de 50, 60, 70, esse desespero e esse apego em apostar todas as fichas na política tem muita relação com o fato de não se ter cultivado a alma ao longo da vida, e de repente você pega e aposta todas as suas fichas numa disputa temporal do cenário dinâmico da política, que é sempre provisório, tá? E que no final das contas ele é uma consequência do que acontece na cultura. A gente tem uma política horrível no Brasil porque a gente tem uma cultura horrível. É óbvio que se a gente tiver uma cultura cada vez melhor, digamos, para dar um exemplo, tá? A partir do momento que a gente tiver a valorização efetiva no Brasil da ética da virtude, a partir do momento que a gente tiver, que for efetiva no Brasil a valorização da integridade, a valorização da coerência e não da riqueza e não da ascensão social, a partir do momento que aquela pessoa que tem caráter for mais respeitada do que aquela pessoa que tem um mega patrimônio, é óbvio que consequentemente a gente vai ter uma política melhor, né? Mas num país que as pessoas vivem de fachada, vivem de aparência, até como dizia o Olavo de Carvalho, da aparência do conhecimento, que é o diploma, o MBA, isso, aquilo, esse bando de bobagem, eu me formei isso, olha, outro dia eu vi aquele cara que era muito conhecido nos anos 90, o Rogério Skylab, eu tava vendo, não sei porquê, tá? Ele no Flow, no comecinho do Flow, ele falando sobre o Olavo de Carvalho. Eu falei, não, peraí, eu preciso ver isso aqui, o Rogério Skylab, aquele cara que faz aquelas músicas, que eu jurava que ele fosse humorista, mas não, parece que o cara se leva a sério, né? E um cara que tenta levar ele pro humor até funciona, mas pelo amor de Deus, como é que uma pessoa daquela quer ele levar-se a sério, chega a ser engraçado, é cômico, mas não adianta ele querer que pessoas que estudam e tal o levem, porque ele é a expressão perfeita do tal do imbecil coletivo sobre o que o Olavo escreveu, porque o Olavo não tinha com quem conversar, né? Nos anos 90 ele escreveu sobre aquelas pessoas, e ele é a expressão total, aquele pensamento esquerdista assim, mais previsível do que todos, entendeu? E ele estava ali dizendo que é uma abominação chamar o Olavo de Carvalho do filósofo, porque filósofo, não há filósofos no Brasil, há filósofos contemporâneos só, como é que é? Na França e na Alemanha, porque e a razão que ele deu para isso ia cair para trás. Daí eu falei, porra, que pena que o Igor e aquele menino simpático Monark não tem cultura para dar um tapa num cara desse, meu, que pena, porque eles engoliram o argumento do cara. Não, o Monark ainda falou, não concordo, né? Foi lá no comecinho do Flow, bem antigo, tem mais de um ano esse vídeo. E ele, você sabe qual foi a razão que ele deu? A razão pela qual a gente não tem filósofos no Brasil, segundo esse magnânimo senhor aí, que fazia músicas do tipo Matador de Passarinho, que é até engraçado, mas tipo, só acabou, entendeu? Atração de Jô Soares, você ria aqueles 20 minutos, depois você
né? Deixa ali, você vai dormir e já nem lembra no dia seguinte. Ele disse que a razão pela qual a gente não tem filósofos no Brasil, Mário Ferreira dos Santos, então quem é? Ele nunca ouviu falar, né? Como ele não conhece, para ele não existe. Porque na França e na Alemanha o Estado criou uma política que propiciou o aparecimento de filósofos. É a maior estupidez que eu já ouvi na minha vida. Eu nunca vi uma definição tão imbecil sobre como que os filósofos aparecem na minha vida. Eu nunca vi uma explicação mais imbecil sobre as razões que fazem com que grandes mentes surjam do que essa. Tipo, o Estado investe, política de Estado. É uma estupidez total. Eu até compreendo você usar esse argumento para explicar a explosão da pesquisa aplicada, porque a pesquisa, tanto a pesquisa pura quanto a pesquisa aplicada, elas exigem um investimento de longa data, de muitos anos. E essa é realmente a razão pela qual, por exemplo, na Alemanha, haja um ambiente tão propício para a engenharia, tá? E em alguns países europeus para ciência pura, porque o investimento estatal em ciência pura e tecnologia realmente faz diferença, porque é óbvio, né? O setor privado ele tem preferência pelo investimento, cujo retorno ele conhece, tem ali médio prazo, tá? Longo prazo só os grandes empreendedores, né? Agora, essas coisas mais, digamos assim, sem retorno, na nossa sociedade de uns séculos para cá, o Estado passou aí a realmente entender que ele deveria ser o promotor, tá? Então, em ciência pura, em ciência, então, no financiamento e tal, e na manutenção daqueles grandes centros de pesquisa, você pode até dizer que esse plano de Estado realmente tem a relação com um desenvolvimento tecnológico maior, tá? De países que não ficam a vida inteira, né? Como o Brasil, só exportando comida e tem ciência e tecnologia. Ainda que mesmo no Brasil, o agro brasileiro, ele é fruto, tá? Essa explosão do agro, essa importância que tem o agronegócio brasileiro, ela é fruto, sim, de muito investimento em ciência aplicada, tá? A criação do Embrapa, por exemplo, uma vez eu entrevistei um estudioso do agronegócio e ele me disse, olha, a criação do Embrapa nos anos 70 foi fundamental para a explosão do agro, porque eu estava tentando compreender quando que isso acontece e se isso tem alguma relação com o passado histórico do Brasil. Ele falou, não, tem a ver com o Embrapa, com investimento em ciência, investimento em ciência aplicada, entendeu? Ali foi fundamental. Então, para você ver que realmente, agora para a filosofia, meu amigo, pelo amor de Deus, se tem algo que atrapalha a filosofia, é o Estado, tá? Você tem desde a Grécia até hoje uma relação de antipatia entre Estado e filosofia. As coisas não andam ao lado da outra, porque o Estado ele está preocupado ali com assuntos, né? E a maneira moderna, sobretudo, de fazer política, ela repudia mais ainda o tipo de vocação que é própria da filosofia, tá? Então ela é a coisa mais, essa foi o motivo mais estúpido, mas essas são as pessoas, né, que no Brasil se consideram referência. Por quê? Porque as delícias da burrice, elas caracterizam a vida, assim, de muita gente entre nós. Essas falsas delícias da burrice, tá? Essa dor inicial própria ao conhecimento, portanto, voltando ao nosso assunto, essa dor inicial própria ao conhecimento, quando você a tem em idade mais avançada, você tem que ser muito forte para passar por essa fase inicial. Falar, não, tudo bem, não importa que eu vou amadurecer agora, sempre é tempo, né? A vida vale a pena ser vivida em qualquer tempo. Então, vou amadurecer, vou refletir, vou aprender, quero compreender. O querer é tão forte que mesmo em idade mais avançada, em que muitas pessoas perderam o jeito, as pessoas que querem, elas evidentemente passam por essa dor e logo mais, assim como o condicionamento físico, em algumas semanas você já tá craque, passado aquele choque inicial, aquela dor, aquela dificuldade inicial, depois você vai firme e vai feliz, tá? Porém, as pessoas que param e se sentem desencorajadas por essa dor inicial e recolhem-se e voltam-se às delícias da burrice, são aquelas que nunca vão experimentar um estado de verdadeira realização.
Porque o problema das delícias da burrice é que é aquele prazer próprio bovino, entendeu? De a pessoa que não sabe o que está acontecendo. Então, porque ela não sabe o que está acontecendo, ela mantém um certo repouso da alma. Só que esse repouso, ele anda ao lado, como ser humano, ele é um ser racional, né? Esse repouso, ele anda ao lado, é óbvio, de um vazio que acaba se convertendo em você apostar todas as fichas em uma pessoa, em uma ideologia, em, por exemplo, a explosão do esoterismo tem a ver com isso, sabe? As pessoas, elas querem explicar, os seres humanos precisam compreender o que está acontecendo, mas quando você não tem ferramentas, quando você não tem subsídios, você começa a produzir generalizações imbecis para explicar fenômenos complexos, entendeu? E aí você se baseia, sei lá, em coach, você vai se basear em frase feita, você vai, na verdade, falar mesmices com ares de sabedoria, porque o ser humano tem realmente esse impulso de compreender o que acontece, mas você não tem o estofo, entendeu? E aí essas delícias da burrice vão tornar, na verdade, impossível e permanentemente impossível que você compreenda profundamente qualquer fenômeno. E aí você vai estar sempre procurando dar essas explicações rasteiras e completamente sem fundamento, achando que elas são suficientes, e se alguém pega e diz, não, você tá errado, e demonstra o erro, você diz, não, isso aí é sua opinião. Por quê? Porque você não entende que disto que você faz, que é emitir opiniões, entre isto e alguém que investigou algo profundamente, que foi procurar, que submeteu a sua reflexão a intelectos maiores. Então, essa pessoa, ela já aprendeu a diferença entre você ter o conhecimento e a opinião sobre alguma coisa. E essa pessoa vai falar, aqui é minha opinião, você tá louco? Isso aqui não é opinião, meu amigo. Isso aqui eu pensei muito antes de te falar isso. Mas a pessoa que se recolhe nas delícias da burrice, ela não consegue nem mais conversar. Porque realmente ela acredita que as explicações que ela dá sobre o mundo são equivalentes a de alguém que refletiu muito tempo, né? É mais ou menos comparar o Rogério Skylab com o Olavo de Carvalho, mas pelo amor de Deus, assim, dá até pena, entendeu? Mas é isso que acontece, tá? O que eu queria dizer pra vocês é que o conhecimento, você vencer a sua burrice, tá? Você suportar essa dorzinha inicial e ficar na trilha vai te permitir fazer uma série de descobertas e vai te permitir ter a experiência da compreensão da realidade. E esta experiência da compreensão, ela traz uma harmonia completamente distinta daquele autocontentamento de quem emite uma opinião e vai, sei lá, comer o doce depois e já nem lembra do que falou, porque a importância entre as duas coisas é a mesma, né? Você quer só falar, você exprime sua opinião ou escreve lá na rede social de alguém a besteira que te passou na cabeça e depois vai ali e, sei lá, e come uma batata frita. A coisa é igual, entendeu? Ela fica no plano daquela necessidade mais básica do ser bovino, né? Do ser que não sabe a diferença entre o conhecimento, a reflexão, a aquisição, o esforço que você tem para chegar ali, né? E falar e vomitar uma besteira qualquer, que na verdade é a reformulação de uma memória que você não necessariamente associa à fonte, ou de um negócio que você ouviu por aí, né? Que é a maneira como a maior parte das pessoas conversam. Elas ficam repetindo mesmices pra gente, né? Porque quem estuda, quem reflete, quem não se deixa vencer pelas delícias da burrice e busca sempre superar a própria ignorância, quando conversa com alguém assim, fala, nossa, caramba, essa pessoa não tem experiência da reflexão, e a gente pacientemente fica ouvindo ali, né? Mas essas pessoas muitas vezes não entendem, elas se colocam de igual para igual, né? Enfim, mas por que aqui esse conhecer te dá essa sensação de harmonia? E é aí que está, digamos assim, a alegria, a felicidade, algo genuíno, assim, um sentimento de harmonia, de tranquilidade genuíno, diferentemente daquele vazio permanente de quem se deixa vencer pelas delícias da burrice, né? Porque o prazer, ele sempre anda ao lado de alguma dor, né? Então o prazer de você não sentir a dor que acontece quando você vai buscar uma informação, estudar, fichar um texto, tentar entender o que você está lendo, ficar indo no dicionário, sabe aquele esforço reflexivo que você faz, ou só no pensamento mesmo, tá? A pessoa que não tem aquela delícia de não passar por isso, ela, contudo,
não vai ter a aquisição daquele conhecimento. Ela vai ficar no vazio. E aí ela vai depender o quê? Sempre de opiniões. O repertório dela é um conjunto de opiniões que ela vai alternando, né, conforme o vento vai lhe soprando pelos ouvidos. E aí ela fica no permanente vazio, não tem estabilidade nenhuma aquilo que ela pensa. E os seus valores, ela não tem critérios para emitir opiniões. Ela vai emitindo conforme o vento. E a pessoa que fala com critério, com base em princípios que ela investigou, com base numa compreensão profunda da realidade, é uma pessoa cujo discurso exprime a harmonia que antes esteve em sua alma. A harmonia essa conquistada, porque a partir do momento que a gente se dá conta da estrutura do real, a nossa inteligência como que se dá conta da harmonia, da ordem. E quando você entende que há uma ordem, que o princípio de ordem é próprio ao mundo, você conquista para a sua inteligência, para o seu pensamento, critérios, fundamentos, premissas. Você consegue ordenar a sua maneira de raciocinar, de modo que cada juízo que você exprime, cada, digamos, opinião, né, que você emita, elas têm base em alguma coisa, elas têm âncora. E o seu discurso tem o mínimo de profundidade para que você seja, de alguma maneira, significativo para a pessoa que está te ouvindo. E aí a gente sai daquele padrão de sininhos que tocam, sabe? Aquela coisa de pessoas que falam coisas que não tem sentido nenhum e aquela conversinha mole. A gente sai do plano da conversa fiada e alcança o plano da compreensão entre duas pessoas ou mais pessoas. Você diz algo que marca aquela pessoa e aquela pessoa mostra de que maneira aquilo a marcou e esse vínculo se estabelece. É uma repetição do sentimento que está por trás das relações legítimas entre os seres humanos, que é o próprio amor, entenderam? Então, e tem sentimento mais irmão da felicidade que o amor? Não tem. Então as delícias da burrice, elas são falsas delícias. E eu queria dizer para vocês que não vale a pena você perder a oportunidade de cultivar o seu espírito, tá? Liberte-se das delícias da burrice. Eu quero fazer algumas indicações para vocês de livros que são de leitura simples, para vocês que ainda não tiveram essa coragem, tomarem coragem e começarem. E aí eu vou falar de alguns temas que fazem parte dessa nossa mentalidade estúpida, da qual a gente não se dá conta. Por exemplo, olha, um número imenso de pessoas são eugenistas e não sabem. Ai, não, imagina, eugenia é coisa de nazista, eu não sou eugenista, não. Tá, você não fica chocado quando uma pessoa não faz, digamos assim, planejamento familiar? Por exemplo, você não fica chocado com um casal que vai tendo filhos e tem quantos filhos e fica feliz com cada filho que chega? Você não fica chocado? Eu me lembro uma vez que eu tive uma discussão com, acho que foi com o Adrilho Jorge, aqui na minha casa, numa festa que ele tava, e que ele ficou chocadíssimo, né? Porque a gente tava falando, que bobagem, você se casa, você vai ter quantos filhos vierem. Isso é uma... Não, o casal tem que se planejar. E não sei o que eu falei, Adriles, pelo amor de Deus, a vida não é quanto você vai gastar por filho. Isso é loucura. Isso é discurso globalista pasteurizado, enfiado na nossa cabeça, pelo amor de Deus. Cada filho que vem, cada criança que você tem que dar graças a Deus, entendeu? E criar criança e tudo bem. O casamento, ele não é justamente para ser um ninho em que você ensina a agregar, né, para o próximo. Como é que você vai selecionar o quanto de amor você consegue distribuir? Então, assim, por incrível que pareça, essa é uma ideia típica de uma sociedade completamente permeada pelo eugenismo, que defende, assim, coisas como, não, a gente tem que regular os nascimentos, tá? A defesa do aborto, por exemplo. Coitada, a mulher não consegue sustentar, não, libera. É isso, é você querer definir o que é uma pessoa nascer bem, porque genos, e eu em grego é bem, e genos, né, o gen é a raiz do nascer, do vir à luz, tal,
do vir à tona, né? Então, eugenia é o bem nascer. Então, eugenia é você querer regular em que condições é bom para uma pessoa nascer. E a gente está numa sociedade em que essa é uma ideia comum. Dá uma lidinha nesse livro aqui, ó. Vou colocar na descrição para vocês, tá? Minha livraria tem promoção, por isso que eu estou indicando esses livros, porque vocês sabem que eu só indico o livro quando tem promoção. Dá uma olhadinha nesse livro e veja se você não tem a cabeça cheia dessas ideias imbecis e desafie-se a ver se suas opiniões não são todas falsas, tá bom? Um outro exemplo aqui, vocês todos que acreditam piamente que o avanço da ciência tornou explícito que as reflexões teológicas são ultrapassadas e que os medievais são filósofos ultrapassados, eu queria dar uma dica aqui, sobretudo para vocês que são homens de ciência, pessoas que fazem ciência, produzem ciência. Saiu um livro, cara, pela Vide Editorial. Saiu um livro, todo mundo devia ter em casa esse livro. É para a biblioteca básica da pessoa que reflete, pessoa comum. Você não precisa ser nada de especial para ler esse livro aí, não. Mas é um livro que tem que ler, chamado Tempo e Eternidade, as relações entre Deus e o tempo. Por quê? Porque a partir da física contemporânea, do paradigma atual da física, tá? William Craig faz reflexões teológicas. Eu achei o máximo esse livro aqui. Então, assim, todo aquele pessoal que diz, não, imagina, agora a ciência tá tão avançada que teologia, coisa de gente ultrapassada, né, meu amigo? Então, refuta esse cara aqui, ó. Analisa os argumentos dele para ver se sua opinião não é imbecil. E o quão imbecil é sua opinião. Sério. Seja humilde. A maior parte das nossas opiniões são imbecis mesmo, tudo bem. Viva com isso que a sua vida fica melhor. Agora, você se livrar das opiniões imbecis, que é aquilo que o Sócrates fazia, né, com a refutação, ele expurgava os jovens, né? Você pega os diálogos ali socráticos, tá? Você vai ver que é o Sócrates pondo os menininhos na parede. Por quê? Para expurgá-los das más opiniões, fazendo com que elas viessem, olha, essa aqui é ruim. E a gente tem que fazer esses expurgos nas nossas opiniões permanentemente, porque a gente vive numa sociedade tão ignorante, tão bárbara, tão grosseira, tão sem sofisticação, que a quantidade de besteiras que constituem a base das nossas opiniões cotidianas, nossa, é infinita, tá? Mais um exemplo, né? Aproveitando esse momento ruim que a gente tá, dessas discussões agora sobre criminalidade terem a ver com o ódio, com o espírito, com o extremismo político, essa besteira. Vamos pensar seriamente sobre garantismo penal e criminalidade, porque num país, entendeu, em que vale a pena ser criminoso, porque não dói tanto assim, será que isso não estimula a galera que começa na vida do crime, sei lá, com 18, 20 anos, a persistir nela? Pelo amor de Deus! E aí saiu um outro livro que, assim, esse, na verdade, é a 4ª edição de um livro que, enfim, muita gente conhece, mas aproveitando que agora saiu de novo, que é o Bandidolatria e Democídio, escrita aqui pelos 2 promotores, Diogo Pesce e Leonardo Jardim. Esse livro aqui foi bastante divulgado, mas quem ainda não tem, cara, esses 2 promotores têm os argumentos corretos, experiência real no assunto para produzir uma discussão sólida. Mesmo você, se você é um esquerdista e tá vendo esse vídeo, se enxerga, cara, toma vergonha na cara. Os argumentos de vocês são todos errados. No mínimo tenha a decência de analisar os argumentos desses caras aqui, que são corretos. E digam por que não são corretos, se conseguirem, tá? Porque, vocês são muito ruins. Vocês são muito ruins. É nesse assunto, vocês são muito ruins. Não tô falando que aqui os conservadores do Brasil, da política, deem exemplo, né? É uma gente que não estuda e que não conhece esse livro aqui, né? Aliás, muitos deputados que se dizem conservadores votaram tudo errado, tanto no mandato anterior quanto vão continuar votando errado na vida, porque não tem a coragem de livrar-se das delícias, da burrice. Mas eu vou dizer para vocês, se nós, sociedade,
não fizermos isso, a gente está condenado a viver num país em que a ignorância predomina, em que a falta de refinamento é o critério artístico e em que a canalice é o padrão moral, tá? Liberte-se das falsas delícias da burrice e tenha coragem de uma vez na sua vida experimentar a verdadeira felicidade associada ao uso sincero da inteligência. Essas indicações são só algumas. Eu queria também dizer para vocês que a Sétimo Selo lançou uma edição dos Demônios, do Dostoiévski, tá? Eu ainda não vi, mas eu achei maravilhoso, né? Porque esse é um livro em que o Dostoiévski volta àquela juventude dele, em que ele andou com os socialistas russos e ele acaba mostrando toda a gênese das discussões do que viria a possibilitar, né, a Revolução Bolchevique. Então isso aqui é um livro importantíssimo, tá? Para todos vocês que gostam de romances, gostam justamente da ficção, mas ao mesmo tempo tem interesse em história. Esse aqui é um livro único, né? E mais uma indicação que eu faço desses lançamentos novos, é óbvio que essa biografia não é só uma biografia. O Livro da Vida, da Santa Teresa de Jesus, é um exemplo de alguém que venceu a limitação de uma maneira esplendorosa, porque olha só, essa mulher viveu no século XVI, em que a igreja não era exemplo de nada. A instituição estava, digamos assim, sofrendo. Ela poderia ter feito, como fez o Lutero, né? Ido por um outro caminho e jogado tudo no lixo e achado que depois de 1500 anos de reflexão, ele sabia tudo e durante 1500 anos ninguém sabia nada. Mas ela toma uma outra trilha. Ela se dá conta de que se ela está num ambiente degradado, a missão dela é elevar esse ambiente. E aí ela se propõe a reformar, né, a instituição que na vida dela representava a extensão da expressão máxima da verdade. Então, é uma pessoa que prova que mesmo diante do pior cenário, nós não precisamos nos deixar arrastar por ele. Nós podemos iluminá-lo. Nós podemos dar o exemplo de como vencer essa aparente facilidade do pouco nobre, do imoral, do vicioso, do burro, da burrice, da ignorância. A gente pode procurar a verdade, o bem e a beleza, a excelência de maneira geral, e com os olhos voltados para a excelência, ainda que a gente esteja num ambiente completamente dominado pela desgraça, a gente pode iluminar esse ambiente para que ele volte, para que ele se recorde do que é excelência e tenha chances de ter o mesmo despertar que nós tivemos. Então isso aqui é exemplo para qualquer ser humano sobre como lidar com o ambiente degradado. Tem gente que fala, ai que horror, eu vou embora daqui porque eu sou boa demais para esse lugar. Talvez você seja fraca demais para ajudar um lugar tão ruim a recuperar a excelência, né? Eu acho que esse caminho de não importa o quão ruim esteja o mundo, o que importa é que eu posso fazer pelo mundo, o que importa é como eu consigo lembrar o mundo que a excelência é o caminho verdadeiro, ou seja, que as delícias da burrice são falsas delícias e a felicidade associada à compreensão da ordem do mundo é a única coisa que traz paz de espírito e uma disposição para a virtude, tá? Por quê? Porque ainda que exista o mal, o bem, ele é mais brilhante. E a partir do momento que nós nos voltamos a ele, é como se ele ganhasse uma chance de, por meio de nós, espalhar-se cada vez mais, tá bom? Esse é o meu conselho para vocês. A minha livraria fica em promoção até o final de semana.
algum desses livros você deveria levar para casa. Estão todos na descrição. Obrigada pela companhia, até a próxima.